Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, tá? A gente vai falar sobre menopausa e hormônios. E claro que, para trazer mais informações para a gente, convidamos a ginecologista, a doutora Paula Zanotti, para termos um papo, assim, sobre esse assunto que ainda é um tabu para muitas mulheres. Então, seja bem-vinda, doutora Paula. Se apresente, por favor, para a gente. Olá, minha querida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês, ainda mais no primeiro episódio do Santiago Podcast. Eu sou a doutora Paula Zanotti, sou médica ginecologista, atuo na área de reposição hormonal, metabolismo, emagrecimento e longevidade. E trazer essa temática é muito importante para desmistificar para a população toda sobre reposição hormonal, sobre envelhecimento, porque por muitos anos, a gente ficou com um tabu de que reposição hormonal era proibido, que causava câncer, que não era ideal. Hoje, isso cada vez mais os estudos mostram que é essencial para a saúde, tanto do homem quanto da mulher, a questão de repor os hormônios e atuar nessa parte do metabolismo, para a gente trazer mais qualidade de vida e envelhecimento. Perfeito, doutora. Então, já deu essa introdução aí. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os principais mitos sobre a fase que todas as mulheres passam, que é a menopausa e essas questões hormonais e o envelhecimento, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que tirar de prova é o que é a menopausa. Porque muita gente acha que menopausa é quando você para de menstruar. Na verdade, a síndrome climatérica ou a transição menopausal, ela acontece muitos anos antes da parada total da menstruação. As mulheres ficam esperando parar de menstruar ou ter onda de calor para começar a se cuidar. E esse é o maior erro de todas, tá? Por quê? Porque quando você começa a ter queda hormonal, você pode ter ciclos ainda mensais, mas você já começou a ter uma perda cognitiva, óssea, massa magra, você já começa a ter ganho de peso e alterações metabólicas. Então, a primeira coisa que eu tenho que desmistificar para vocês é o que é a menopausa. A menopausa é 12 meses sem ciclar com hormônios compatíveis. Ponto. Você ganhou um título, um certificado. Entrei na menopausa. Ai, que feliz, bolinhos, feliz. Só que não é bem assim. O seu corpo já começa a sofrer alterações muito impactantes no seu desenvolvimento cognitivo, mental, sexual, produtivo, mental, emocional, metabólico. Então, 5 até 10 anos antes da parada total da menstruação, a mulher já começa a ter essa queda. Isso impacta, por exemplo, no aumento de risco cardiovascular, no aumento de risco de doenças metabólicas como diabetes, hiperlipidemia, triglicidemia, aumento do risco de trombose, depressão, aumento de hipertensão, diabetes. Então, a mulher ela não precisa ficar nessa falsa ideia de que espera-se parar a menstruação para poder começar a acompanhar ou buscar ajuda. Em relação aos maiores mitos que ainda estão enraizados na população, é a questão de que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer. Isso é um dos maiores mitos. Infelizmente, em 2002, foi lançado um estudo chamado WHI, que esse estudo foi um estudo onde avaliou mulheres de várias idades e foram feitos uso de doses hormonais altíssimas e não fisiológicas. Isso, claro, que ia gerar um impacto social, impacto de doenças altíssimo. E esse estudo ele foi interrompido por conta do alto número de mulheres com infarto, câncer. Só que foi feito um estudo onde pegaram-se mulheres com mais de 10, 15 anos de menopausa, mulheres de diversas idades, perfis lipídicos diferentes, obesas, magras, idosas, e foi feito um estudo onde não foi feita uma seleção adequada desse grupo. É claro que os resultados foram absurdos, só que hoje a medicina ela contestou inúmeras vezes esse estudo e cada vez sai estudo novo mostrando que aquilo que se tinha não era mais o real. A medicina ela se renova a todos os dias. Cada vez mais a gente descobre coisas novas. Então, em relação a esse mito, que se caiu foi que o estado metabólico, os hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo, obesidade, doenças metabólicas como diabetes, colesterol, elas podem aumentar muito mais o risco da mulher ter um câncer do que a reposição hormonal por si só. Então, esse é um principal mito que a gente tem que desmistificar hoje em dia. Legal. Não, gente, a reposição hormonal ela não aumenta o risco de câncer. Os hábitos de vida, o estilo de vida e tudo aquilo que ela carregou ao longo da vida dela, que inflamou aquele corpo, pode aumentar em potencial o risco dela, sim, mas não pela reposição hormonal.
Uma reposição feita de forma adequada, com níveis fisiológicos, escolhendo-se o medicamento certo para cada tipo de paciente, a resposta para aquela paciente é de qualidade de vida. Perfeito. Isso é muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais da reposição hormonal, mas existe, agora eu vou falar como mulher, saiu um pouco do script aqui. Essa coisa da idade, doutora. Explica um pouco para as mulheres, que é isso assim, agora que eu tô com 40 e pouco, será que eu já tô na menopausa? Existe essa questão da idade, depende muito da pessoa, da mulher. Existem mulheres com menopausas muito mais para frente, outras precoce. Como funciona isso? Bom, na verdade, não existe uma regra exata, tá? Imagina-se que a mulher ela tem uma média de 35 a 40 anos de vida fértil. Então, quanto mais cedo ela entrar na menacme, ela menstruar, vamos fazer a soma, ela vai ter aí, se ela menstruar com 12 anos, mais ou menos com 47 anos, ela pode ter uma probabilidade de entrar na menopausa, ou mais ou menos até os seus 52, 55 anos. Tá. Então, essa média de 45 a 50 anos, né, essa média aí de vida fértil dela de 35 a 40 anos. Tá. Porém, existem o quê? A ação do ambiente na pessoa, tá? O estresse, a alimentação, o estilo de vida, isso pode antecipar número de cirurgias, uso de medicamentos, alimentação altamente inflamatória, se passou por uma cirurgia, tudo isso pode antecipar e fazer uma falência precoce dos ovários. Certo. E existe ainda o fator genético, tá? Então, isso tudo pode impactar a entrada da menopausa em cada mulher. Lembrando-se que se eu vou fazer uma analogia bem interessante. Imagina que você recebesse uma cartilha que daqui 20 anos eu vou te jogar num deserto. Você vai precisar de um monte de coisa. Você pode se preparar. Esse dia vai chegar. E aí a escolha é sua, se preparar para chegar nesse deserto ou não. Passou-se o tempo, você não foi atrás, não leu preparou a cartilha, não fez nada. Chegou lá com seus 45, 50 anos, você está jogada lá no deserto e sabia que tinha que ter água, comida, suprimento, protetor solar. E você não levou nada. O conhecimento está ali para você aprender. O deserto é a menopausa. Você tem que começar a pensar nela muito antes, porque você vai chegar nela e todo mundo vai chegar. É uma fase de vida belíssima. Sim. Não é o fim de nada. Na verdade, é uma etapa de vida, assim como foi a menacme, a idade da vida fértil, a fase de fertilidade, a fase de gravidez, tudo ciclos femininos, né? Todos esses processos e ciclos femininos. A menopausa é uma fase que, se você estudar antes, se você souber o que você vai precisar, você vai ter muito menos impacto. Então, eu te dou a cartilha, te mostro o que você precisa, só que você tem que fazer a escolha se você vai atrás. Então, ter um bom índice de massa magra, ter uma vida saudável, ter um sono de qualidade, ter uma alimentação saudável, vai impactar na idade em que você vai entrar. A média das brasileiras é de 46, 48 anos. Só que isso pode variar muito de acordo com o estilo de vida e a questão genética. Certo. Mas a mulher ela pode se preparar para ter menos efeitos. Hoje a gente sabe que a mulher obesa, ela tem muito mais sintomas clínicos de fogachos, de alteração de colesterol e até mesmo da piora da obesidade, quando ela entra nessa questão da queda hormonal e da transição menopausal. A menopausa, lembre-se, é uma data, mas antes disso existe uma transição, o climatério, que é a fase que antecede até essa parada da menstruação e realmente o exame laboratorial compatível. Porque a gente passa por oscilações. Sim. Assim como a gente é mulher de fases, a gente cicla, a gente uma hora tá boa, uma hora tá com vontade, uma hora tá querendo se matar, uma hora tá querendo matar alguém e tudo mais. Então a gente cicla e oscila. E os laboratoriais, muitas vezes, podem não apresentar um momento exato dessa alteração. Mas a avaliação clínica, esse olhar diferenciado, é o que vai nortear o início do tratamento de cada paciente. Então, a idade, ela pode variar. Mas a gente sabe que o estilo de vida vai levar muito a esse processo de entrar antecipadamente ou não. Exatamente. E isso é muito interessante. Eu tive esse processo agora que eu tive um processo de emagrecimento, comecei a cuidar um pouco mais de mim. Lógico, eu tô com 43, ainda não tive ainda nenhum tipo de sensação e tal. Mas eu vejo as minhas amigas já com algumas questões e com muita dificuldade de se preparar para isso. É a mesma coisa que a doutora falou.
por que não se preparar para o envelhecimento de uma forma saudável e feliz? A gente sabe que isso vai acontecer e a gente fica postergando. E é a mesma coisa do obeso, da obesidade, de não se cuidar, de não ir na academia, de não fazer aquela coisa assim, você vai no ginecologista, primeira coisa, vai na nutricionista, vai cuidar dessa saúde, vai... Então, são outras coisas, não é só sobre reposição, é sobre cuidar de você, sobre, né? É o cuidado como um todo. Perfeito, Muitas vezes, doutora. igual você falou que você está com 43. Eu já posso te garantir que algum sintoma você tem, mas você não prestou atenção. Com certeza. Por exemplo, mudança da textura da pele, Sim. mudança da textura do cabelo. Sua digestão pode já ter mudado, a sua lubrificação já pode ter mudado, a qualidade do seu sono às vezes muda, você já não é um sono reparador, você acorda e fala assim, nossa, parece que eu bati Tô pedra a noite cansada. inteira, tô cansada. Você não associa isso a alterações Sim. dessa transição. Porque a vida é tão corrida que você não para ter um momento de olhar para si. Eu falo que o estado de presença é muito importante. Porque a mulher, ela anda num ritmo tão acelerado para dar conta do trabalho, da família, do dinheiro. Ela rege, ela é o CEO da casa. Só que esse CEO, ninguém olha para o CEO. E esse CEO, que é a mulher, ela tá lá se sucumbindo dentro dessa rotina e não está enxergando que se ela tivesse mais um autocuidado, a produtividade dela seria muito maior. Com certeza, doutora. E foi legal que você falou dos exames, né? Agora a gente está aqui dentro do podcast do Santiago. Quais são... Tem isso também, né? Quais são os exames? Cada vez você vai num especialista. Quais são os principais exames que ajudam a identificar e acompanhar as alterações hormonais nessa fase? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar. A avaliação muito é clínica. Então, muitas vezes, tem que ter um olhar diferenciado para o resultado dos exames. É muito importante a gente diferenciar, por exemplo, alterações tiroidianas. Tá? Porque as alterações tiroidianas, elas mascaram muito e têm sintomas muito semelhantes da síndrome climatérica, da menopausa. Por exemplo, o hipotiroidismo, ele dá cansaço, fadiga, alteração de sono, padrão intestinal, padrão de pele, memória, tudo. E você, muitas vezes, confunde. Então, os sintomas, eles se somam. Uma coisa pode piorar a outra. Perfeito. Então, exames da função tiroidiana, da questão da questão hepática, TJ, TGP, colesterol, triglicérides, glicemia, HB glicada. Ver se essa mulher não está entrando, por exemplo. Eu peço muito, e eu brinco muito com as minhas pacientes quando eu peço curva glicêmica. Tá. Porque uma das alterações é a resistência à insulina, tá? A mulher, ela começa a ter um padrão de resistência à insulina com isso. E eu brinco com as pacientes, não xinga minha mãe porque ela não tem culpa da filha que tem. Mas eu peço por você para fazer um diagnóstico. Certo. É um exame que vai demandar o seu tempo, mas é um exame que me diz, por exemplo, se numa sobrecarga de glicose, como que seu pâncreas está se comportando. Perfeito. Eu brinco com as pacientes, equivale a 2 latinhas de coca. Quantas vezes você já tomou 2 latinhas de coca e nem percebeu? Exatamente. E esse exame, ele me dá um parâmetro de como está a sua função, quanto o seu corpo está mandando. Então, ver se essa paciente não está com uma disfunção, por exemplo, nutricional, vitaminas, às vezes, padrões inflamatórios. Muitas vezes as pessoas olham a solicitação de exame e falam, nossa, mas tudo isso... mas eu sei avaliar. Exatamente. Eu sei que se você tiver num padrão inflamatório, o seu risco cardiovascular é maior. Sim. Eu sei que se seu fibrinogênio, seu PCR tiver aumentado, eu sei que você tem um padrão inflamatório. Às vezes, a solicitação de um ferro isolado e uma ferritina isolada não vai me dizer se você está inflamada ou você está com uma anemia metabólica. Perfeito. Eu preciso de uma saturação de transferrina para saber, por exemplo, será que você está captando mesmo ferro dentro da hemácia ou você está mascarada por uma inflamação? E a pessoa vem e fala, estou caindo meus cabelos, eu estou com fraqueza, indisposição, mas eu fui, minha ferritina está alta. Ok, sua ferritina está alta porque você está inflamada, porque ele também é um marcador inflamatório e ele também tem uma conversão hepática. Perfeito. Então, inúmeros exames são necessários para poder identificar padrões inflamatórios, padrões que vão me aumentar ou não reduzir um risco a longo prazo e o que eu posso atuar para, por exemplo, diminuir seu risco de uma doença cardiovascular, de uma doença tromboembólica. No futuro, isso. Entendeu? De uma doença, de uma dislipidemia, de uma síndrome metabólica que inclui diabetes, inclui obesidade, inclui doença cardiovascular e inclui dislipidemias. Não, perfeito. E as pessoas têm essa resistência em fazer não só a primeira vez da bateria de exames, e fala assim, daqui tanto tempo, porque você, como especialista, vai falar, preciso de novo. Porque a gente vai fazer uma análise. Exato. Não existe essa coisa de tipo, bater o olho. Não, a gente vai entender junto, né? A qualidade de vida melhora-se muito. Quando você tem esse olhar diferenciado, melhora-se muito. Mas, às vezes, eu preciso ter algo palpável para mostrar para o paciente que ele teve um resultado. Às vezes, um controle a um determinado tempo se faz necessário. Sim. Às vezes, não são necessários todos de novo.
Mas, às vezes, aqueles parâmetros que estavam alterados, eu preciso mostrar exatamente por quê. Porque dentro da medicina tradicional, a gente tem alguns parâmetros inflamatórios que aumentam o risco cardiovascular, como o LDL alto Sim, e tudo mais. isso. Só que eu tenho que mostrar para o paciente. E existem dentro dessa visão da saúde como um todo, da saúde integrativa, que é isso que eu trabalho muito, em conectar todos os seus sistemas, seja a parte do sono, a parte do metabolismo, a parte da digestão, a parte hormonal, a parte mental. Eu tenho que conectar, porque um paciente, ele não é só um exame. Ele é uma avaliação clínica detalhada. Antigamente, a gente tinha aquela visão, o paciente chegava com o exame lá, e o médico falava, não, tá tudo bem, pode voltar para casa. Ela falava, uai, mas então eu tô louca? Sim. Porque muitas vezes esse olhar clínico e o olhar otimizado para o seu exame é diferenciado. Com certeza. Eu falo para o paciente, olha, uma vitamina D de 20 até 80 tá normal? Você acha que a paciente que tá com 21 tá igual a paciente que tá com 80? É óbvio que não. Claro que não. Então, ter esse olhar de otimização é muito importante. Perfeito. Porque a gente também tem que trabalhar com a prevenção. A prevenção, o custo é muito maior do que deixar um paciente inflamado internado com um risco maior. Com certeza. Que ninguém quer buscar a prevenção, né? É mais fácil vivendo e na hora que dá a dor que aparece, Exato. né? Mas olha, a mentalidade mudou bastante. Que bom, doutora, porque essa questão, assim, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu vou deixar para depois e tal. Hoje eu vejo muitos amigos, eu mesma, não, agora eu vou marcar o médico, eu vou fazer, porque depois que você passa por você começa a ler, conhecimento é tudo na vida, então você quer se cuidar mais. Eu quero chegar na minha velhice muito bem, então acho que a gente tem que pensar dessa forma, Não, né? Eu tenho pacientes de 80 e mais de 80 anos, ativos, que jogam, que treinam, que namoram, que têm uma vida sexual, que as esposas Ativa. também, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque viver, a gente vai viver. Agora, a qualidade com que vai ser essa vida. Como vai ser? Você vai viver. Exatamente. É a mesma coisa que eu falo para meus pacientes de emagrecimento. Eu falo, gente, porque tudo é um conjunto. Uhum. Se eu emagreço, eu desinflamo. Se eu desinflamo, seu receptor recebe melhor seu hormônio trabalha melhor, seu corpo responde melhor. Se você tem menos inflamação, você tem menos risco de morte súbita. Se eu reponho o seu hormônio, melhora a qualidade do seu sono, o seu cognitivo, o seu desempenho no trabalho. Eu falo, eu tô aqui para te fazer ganhar dinheiro, te fazer prosperar. Perfeito. Porque se você trabalha melhor, se você tá descansado, você produz mais, você ganha mais, exato. você empreende mais. Com certeza. Uma coisa tá ligada à outra totalmente. Outra totalmente. Perfeito, doutora. Muito legal. Queria voltar só naquele tema que a gente falou um pouquinho sobre essa questão da reposição hormonal. A reposição hormonal é segura para todas as mulheres? E quais são as contraindicações mais comuns, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que definir. Existem aqueles casos onde existem a contraindicação absoluta. Tá. Quem dera pudesse ser feito em todo mundo. Sim. Só que existem aquelas pessoas que já sinalizaram um câncer ou têm uma doença hepática. Perfeito. Por exemplo, uma paciente teve câncer de mama. Dependendo do tipo de câncer, isso já está vindo estudos novos ainda que eu não posso citar, mas está vindo coisa nova em relação aos tipos de câncer não hormonais. Mas, em tese, ainda que está ainda em consenso, as mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, elas não podem fazer uso de reposição hormonal. Certo. Porém, elas podem diminuir o perfil inflamatório delas com outras estratégias. Tá. Pacientes que têm uma doença hepática grave, uma hipertensão descompensada, ou que já passaram por uma doença tromboembólica, um AVC, elas têm contraindicação, tá? Tá. Aí, às vezes, tem as contraindicações relativas, que são aqueles pacientes compensados, as pacientes obesas compensadas, diabéticas compensadas. Porque, no final, o que a gente percebe? Que quem não faz, o prejuízo é muito maior. Porque um risco de uma osteoporose, um risco de uma demência. A mulher, por exemplo, ela tem um aumento de risco de Alzheimer muito maior que o homem, porque a gente tem receptor de FSH, LH, estradiol. A gente tem receptor de estradiol no cérebro. A gente sabe que quando a mulher ela tem essa queda, a gente tem uma atrofia do nosso parênquima cerebral. Então, nosso cérebro atrofia, gente. Sim. Ele reduz de volume. Isso tem ressonâncias mostrando isso. Então, não são para todas, deveria-se ser para todas, porém nem todas são iguais. Então, existe um critério que vai se fazer durante uma anamnese clínica, durante um exame clínico, para poder determinar se aquela mulher tem possibilidade de fazer uso ou não. Perfeito. E tem que se fazer um acompanhamento dessa mulher. Porque eu estou dando a ela algo que ela parou de produzir. Só que a gente tem que parar para pensar. O risco de câncer aumentou com a idade e com a menopausa. Opa, então quer dizer que quando ela tinha hormônio, ela tinha um risco menor? Sim. Tá. Porque ele tem um fator protetor. Só que existem aquelas pessoas que têm uma mutação gênica. Aí tem
É um perfil diferenciado. Perfeito. Então, essas mulheres, elas podem, em relação aos tratamentos que não são hormonais, infelizmente, eles não geram uma proteção sistêmica. Tá. E nem tudo que é natural é seguro. Uhum. Porque você pode induzir receptores também. E assim, não pode se usar desenfreadamente, porque a gente tem uma função renal e hepática que tem que ser considerada. Então, tem que ser feita uma avaliação criteriosa do que pode ser usado. Os sintomas de fogacho, ondas de calor, insônia, irritabilidade, perda da cognição, névoa mental, secura vaginal, alteração emocional, depressão, eles estão catalogados, são mais de 70, 80 sintomas catalogados Sim. em relação à menopausa. Então, são sintomas que impactam na vida social dessa mulher. Com certeza. Casamentos afundam por conta da menopausa. E as pessoas não estão cuidando E disso. as pessoas não enxergam isso. Então, o tipo de hormônio, o tipo de tratamento, ele tem que ser muito individualizado e personalizado. Porque o que é para um não é para o outro. A dose de um não é da outra. A dose da minha vizinha não é igual. Eu tenho pacientes que já me procuraram falando assim, eu fui na farmácia, comecei a usar. Nossa, a doutora agora entra desesperada, assim, me ligando aos prantos no consultório, numa primeira vez, nunca nem via paciente na vida. Eu não tô sangrando, não sei o quê. Eu falei, bom, o que tá acontecendo? Porque eu comecei a usar, porque eu li, não sei na onde, eu vi no podcast, eu vi não sei o quê. Falei, calma. Primeiro, você foi feita uma avaliação. Pacientes com sangramento disfuncional, sem causa aparente, é contraindicação até se dizer qual é a causa. Porque a gente sabe que a gente pode proliferar esse endométrio e aumentar o risco de um câncer de endométrio. Sim. Então, não é para se usar e sair comprando. Pelo amor de Deus, que é o que mais as pessoas fazem. É o que mais faz. Gente, a medicina está aí para ser usada como uma ferramenta de apoio. Exato. E de suporte, não para você sair no achismo fazendo o que dá na telha. Com certeza, doutora. E mais do que isso, a gente precisa sempre lembrar do especialista. Não é porque existe conhecimento agora em todos os lugares, como um podcast, por isso que a gente traz pessoas especialistas aqui, que você pode ir na farmácia, que você pode... A amiga, sempre tem um negócio da amiga. Ai, amiga, deu certo comigo, vai dar certo com você. Não, o seu metabolismo não é o mesmo. Cada pessoa responde de uma forma diferente. Às vezes, uma pessoa está extremamente inflamada, o receptor hormonal dela não vai atuar do mesmo jeito. Sim. Existe uma relação muito grande, por exemplo, com uma desbiose intestinal, com a saúde intestinal. Hoje a gente sabe que a gente tem bactérias intestinais que metabolizam a parte hormonal e pode gerar uma metabolômica. Você pode fazer uma conversão negativa do seu hormônio. Por quê? Porque isso dali é uma coisa individual. Com certeza, com certeza. E até, a doutora falou um pouquinho sobre isso, que era uma das nossas perguntas, se fala muito sobre, não, mas eu quero meios naturais, eu tô chegando na menopausa, eu já, detectei ali, o que eu posso fazer que seja mais natural, que apoie esse momento? Lógico que a gente sabe que você Primeira coisa, mudança de estilo de vida. Cortar leite, glúten, açúcar, ter um percentual de gordura baixo, mulher tem que ter gordura corporal abaixo de 22%. Certo. Mulheres com alto índice de gordura corporal, elas são uma bomba relógio quando entram na menopausa e climatério, porque a própria queda do estradiol, da testosterona, da progesterona, ela aumenta o perfil lipídico, ela aumenta a resistência à insulina, aumenta o padrão inflamatório. Então, se essa mulher quer usar ou não fazer uso, primeira coisa, ela tem que mudar o estilo de vida dela, ela tem que ganhar massa muscular, tem que aumentar a proteína, ela tem que melhorar a digestão, ela tem que ter um estilo de vida saudável, tem que ingerir bastante líquido, tem que evitar com bebida alcoólica, não tem segurança na dose de bebida alcoólica para a mulher no climatério, porque sabe que aumenta o padrão inflamatório. Então, assim, é literalmente você ler a cartilha, treinar, fazer tudo, e ainda assim, os fitoterápicos, eles têm uma ação reduzindo alguns sintomas. Tá. Mas, infelizmente, ele não faz uma coisa importante, que é converter a um hormônio idêntico que seja conectado a esse receptor e faça uma proteção óssea, por exemplo, uma proteção endometrial. Isso a gente não tem. Entendi. Mas existem estratégias que podem, sim, ajudar a essa mulher, que ela tem o direito também de não querer. Com certeza. A gente não pode obrigar. A gente tem que explanar, explicar quais são os comprometimentos do não uso, naquelas que não têm contraindicação, mas ela tem o direito de escolha. Com certeza. A escolha é feita em conjunto dentro do atendimento. Eu não posso impor. Com certeza. Eu não estou ali para impor. Eu estou ali para aconselhar. Eu estou ali para orientar e guiar. Só que essas mulheres, elas têm que ter ideia que ela tem que ter uma mudança radical do estilo de vida delas.
tá? E existem aqueles tratamentos também estéticos para aumentar colágeno. Hoje a Sim. gente sabe que as doenças geniturinárias causadas pela atrofia vaginal, elas também impactam muito na queda de produtividade no trabalho, porque falta muito. As pacientes que têm infecção de urina de repetição, atrofia vaginal, dor na relação. Sim. Existem tratamentos não hormonais, hoje, que inclusive eu uso no meu consultório. Por exemplo, que a radiofrequência fracionada não ablativa é um tratamento íntimo que eu uso muito, ainda mais vindo agora Outubro Rosa. Sim. Eu uso muito em pacientes sobreviventes de câncer de mama, porque melhora muito a questão da atrofia vaginal, da flacidez, da frouxidão e da incontinência, que é outra queixa clínica muito comum nas mulheres que passam por essa queda hormonal. Mesmo em uso da reposição hormonal, elas têm uma queixa ginecológica, uma queixa íntima muito grande, que impacta nas viagens, impacta no trabalho, impacta na abstenção de trabalho, porque acaba tendo que faltar porque tem infecção. Exatamente. Tudo isso relacionado à atrofia da uretra, à atrofia vaginal. E não faz ideia que seja isso. E não faz ideia. Não, e elas até entendem que tem alguma coisa errada, mas elas não sabem onde procurar. Muitas vezes o tratamento local, ele dá para ela muito mais conforto na vida social e no relacionamento, que isso vai impactar na autoestima. Com certeza. E tudo tá relacionado também à autoestima, tudo. À autoestima. E o querer, né? Porque aí você vai buscar, você vai, né, ir atrás, que nem como a doutora mesmo falou, não posso obrigar ninguém. Mas é só você mesma que vai conseguir Eu falo para minhas entender, pacientes, né? tudo lá depende 30% de mim, 70% delas. Eu dou a mochila, eu dou o mapa, eu dou a garrafa de água, só que a estrada vai ser trilhada por cada uma. Perfeito. Cada uma vai ter a sua jornada, o tempo que vai levar, a velocidade vai depender do quanto você tiver de dedicação. Sim. Isso serve para tudo. Isso serve para reposição hormonal, isso serve para envelhecimento, isso serve para emagrecimento. Para tudo, né? Porque o que a gente vê? Eu, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em obesidade, porque isso impacta muito na saúde metabólica do ser humano, tá? A sarcopenia e a obesidade. Eu fiz uma pós-graduação em longevidade e hormonologia, porque a gente está cada vez envelhecendo mais e vivendo mais, 30, 40, 45, 50 anos, Sim. numa fase de ausência hormonal. E como que você quer viver? Antigamente, as mulheres entravam com 45, 50, morriam com 55. É isso nem mesmo. sofria tanto. Não. Agora a gente morre com 80, 90. E morre ali, assim, ainda bem, né? Com Exato. consciência, Por quê? com tudo, Porque né? você quer viver mais. Com então, certeza. atrelar todos esses tratamentos, atrelar toda essa visão é essencial para que o ser humano possa viver com qualidade. Não é sobreviver, é viver com entusiasmo, com vontade, com vida. Porque é isso que a gente quer oferecer. Esse diferencial não é viver por viver. Uhum. Eu brinco com os pacientes Perfeito. de emagrecimento. Não é caixão leve. Não. Não é caixão leve. Eu emagreci. Tá, e cadê a massa magra? Cadê a disposição? Tá caindo o cabelo, mas eu tô magra. Não, gente. Não é só isso. Não é só isso. Perfeito, doutora. Muito bom. Eu queria agora, doutora, que você deixasse uma dica, assim, sabe, final para todo mundo que tá assistindo a gente. Assim, foi uma aula até agora. Eu, como mulher aqui, ó, já algumas coisas eu já sabia, outras já vou ter que passar na doutora Paula para já entender melhor aí, porque a gente precisa se cuidar. Eu me preocupo muito com como eu quero envelhecer e como eu quero estar bem, porque eu quero viver, porque eu busco pela vida, não pela sobrevivência. Concordo. Eu acho que essa é uma frase que todo mundo deveria levar. E eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo sobre esse nosso tema aqui, da importância da gente se cuidar, né? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que muitas vezes você vive um ritmo de vida extremamente acelerado, que você nunca para olhar o propósito que você está vivendo, o que você quer para hoje, para sua vida daqui 5, 10 anos, como você se autoavalia daqui 5 a 10 anos. Eu vou estar em boas condições ou vou estar minguando em algum lugar? Você tem que parar e se olhar, seja homem, seja mulher. Eu atendo tanto homens quanto mulheres. Como você se vê daqui 5 anos? Para e pensa. O que você faz hoje vai te levar para um caminho que você vai ter autonomia para viver bem, vai ter liberdade para viver bem, ou você vai depender de outros? Uhum. Porque isso é muito importante. O que a gente quer é ter independência. Então, cuidar da sua saúde alimentar, cuidar do seu sono, cuidar da sua digestão, do seu intestino, cuidar da sua saúde mental.
As pessoas estão procurando respostas rápidas para trazer dopamina para a felicidade cerebral, só que esquecem que o dia a dia, a jornada está ali para ser vivida, a busca, o trabalho, o dia a dia tem que ser prazeroso. Não viver no automático esperando o sábado e domingo. Passa a segunda e sexta, você nem viu, chega o sábado e domingo, o que você viveu? Nada. É fazer coisas com prazer. Porque, gente, o corpo físico é o que te carrega para todas as suas etapas. Se você não cuidar desse corpo físico, trabalhar ele bem, ter boa massa magra, ter boa saúde, boas vitaminas, bom hormônio, o seu propósito não vai conseguir ser vivido, o seu legado não vai ser vivido. Você pode ter ganhado milhões, não adianta nada se você está inflamado, doente, pronto para ter uma doença grave, se você não cuidar desse pilar, que é o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Ter esses 3 pilares em harmonia vai te levar a viver com propósito, com qualidade de vida e, principalmente, com prazer. Porque a vida é prazerosa. Quando você programa um casamento, você não espera só a festa. A jornada do casamento é o gostoso. A festa vai durar 4, 5 horas e acabou. Então, viva a jornada do seu dia a dia, viva a jornada da sua vida, se conecte com pessoas, se conecte com a natureza. Se conecte com o seu ser. Com você mesmo. Com você mesmo. Porque a vida tem que ser prazerosa, gente. Não só viver no automático. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a doutora Paula com essa aula, esse podcast. Eu gostaria de ficar aqui mais uma horinha com ela, mas a gente tem alguns outros compromissos, né, doutora? Então, quero agradecer muito, doutora, e que essa dica final foi muito importante, que é esteja sempre em dia com o seu corpo, com você mesmo e com os seus exames. Então, procure os especialistas, sempre vá fazer os seus exames, faça o check-up, não deixa muito lá na frente, porque deixar lá na frente pode acarretar algo ruim. Então, você pode agora já fazer isso. E lembre que o Santiago acompanha você em todas as fases da vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que vai gostar de ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Quero agradecer agora, doutora, quer falar só mais uma palavrinha? Bom, agora no dia 10 e 11 de outubro, eu estarei no Congresso de Justiça e Saúde, falando exatamente sobre essa questão do declínio hormonal, tanto no homem quanto na mulher, quanto isso impacta na saúde emocional e mental, principalmente por conta de empresas. Está vindo esse ano, né, muito forte, uma NR1 sobre saúde mental. Então, como esse impacto social, produtivo das empresas e do ser humano está impactando na saúde da produtiva das próprias empresas. E lá eu vou estar dando também uma outra palestra sobre a questão da obesidade, a questão dos riscos e tudo mais. E eu também vou lançar agora no Congresso um e-book, tá? Um e-book exatamente para você obter conhecimento, para você se presentear a sua família, presentear todo mundo, para levar para essas pessoas conhecimento, para elas não ficarem achando que você é louca, psicopata por aí. Exato. Já para tentar entender, para tentar entender que o seu corpo, que sua digestão, que sua vagina, que seu tudo, que é um compêndio do corpo inteiro para você entender quais são os impactos disso tudo na sua vida. Perfeito. Então, é uma coisa muito completa, até para você falar, nossa, eu não imaginava que isso que eu estava sentindo estava relacionado. Sim, é para levar para você esse conhecimento e mostrar para as pessoas ao seu redor que muitas vezes elas não estão precisando pular da janela. Elas podem voltar para dentro, ler, entender o que está acontecendo e saber que tem uma saída e buscar ajuda. Então, esse e-book de menopausa, de sobrevivência na menopausa, vai estar sendo lançado no Congresso. Legal. Exatamente para levar as pessoas conhecimento. Porque conhecimento, gente, liberta. É tudo. Doutora, qual é o dia certinho para as pessoas poderem... 10 e 11 de outubro. Vai ser onde? Vai ser na Casa do Médico, tá? O Congresso de Justiça e Saúde. As vagas já estão praticamente lotados, né? O curso também, graças a Deus, que eu vou dar lá junto com a Tati Souza no workshop. Legal. Ela vai falar sobre a NR1 e eu vou falar sobre essa questão do declínio hormonal nas empresas. Perfeito. E também vou ter uma roda de conversa de advogados falando sobre obesidade e sobre as medicações. E vou ter um stand lá, tá? Fala para poder mostrar, inclusive para divulgar esse e-book que vai estar sendo, né, fornecido pela plataforma Eduz, que é essas plataformas de estudo, né, de informativos. E é muito legal, porque é uma forma da gente levar conhecimento para as pessoas. Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas querem saber mais, a gente não tem como ficar horas explicando tudo, mas elas podem ter um conteúdo e entender
todos os fragmentos, é tipo assim, tentar conectar todo o seu corpo, desde o seu cabelo, a sua pele, seu estômago, sua vagina, seu sono, seu metabolismo, seu olho, seu tudo, sofre com esse impacto. Sim. A gente tem receptor hormonal no corpo inteiro, até na unha do pé, o fio do cabelo. Então, saber que isso tudo impacta na sua jornada de vida. Isso é perfeito. E eu que faço eventos, sempre estou em eventos, acho que a gente tem que apoiar mais os eventos que acontecem aqui. Uma profissional como essa vai estar lá, então acho que eu vou ter que ir agora. Se eu tiver agenda, com certeza eu vou, doutora. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, eu estou nas redes sociais, meu Instagram é @doutora DRA Paula Zanotti, Zanoti. Podem entrar lá, tem muito conteúdo, tem muito material. Eu respondo muito no direct os pacientes, as pessoas que estão interessadas e as pessoas que querem tirar dúvida. Fico aberta a tirar dúvida de vocês e principalmente guiar vocês nesse processo. Com certeza. Eu já sigo, eu acho que vocês deveriam seguir, porque já tem conteúdo gratuito aí, hein? Ah, tem bastante material. Obrigada, doutora. Muito feliz com esse nosso bate-papo. E a gente volta com algum outro tema no futuro aí, tá bom? Com certeza, estou à disposição. Obrigada.